Ok, então vamos focar na funcionalidade do empréstimo, né? A gente já tem o exemplo aí, vocês já fizeram o aluno livre funcionário, e o empréstimo vem como uma novidade. Ou seja, através da tela de empréstimo, eu posso fazer busca em outros formulários. Ou seja, eu posso usar formulários extras participando desse comportamento para me dar a opção de selecionar um elemento. Ou seja, como funciona? Então aqui eu preciso de um funcionário. Então eu posso utilizar um outro formulário de busca, né? Então, o, o nosso formulário de busca, ele existe apenas para preencher esse elemento. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de composição. Né? A ideia, vocês vão verificar no código que a ideia é idêntica à de composição. Por quê? Porque esse formulário só vai existir se for através desse aqui. Ok? Então vocês vão ver isso aí no código. Então, eu tenho a possibilidade então de buscar um elemento, né, através desse botão de busca. Ou seja, através desse botão eu crio um novo formulário, eu abro um novo formulário que me traz a listagem de todos os funcionários existentes, possibilitando que eu selecione um deles. Ok? Então vamos ver como é que funciona isso no código. Vamos lá. Então nós temos então o nosso formulário empréstimo. Okay? Esse é o nosso formulário de empréstimo. Então o que é que nós tivemos aqui que fazer? Para esse botão aqui, eu tive que criar um formulário, né? Forme funcionário do empréstimo. Está aqui, é esse formulário aqui, ok? Aí a gente vai ver como ele se relaciona, ou seja, quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer o quê? Abrir esse outro formulário aqui, ok? Então vamos ver como é que fica o vínculo desses caras no código. Então, ao clicar no botão funcionário, eu tenho o quê? Está aqui meu código, né? Deixa eu aumentar aqui. Está aqui. Ao clicar nesse botão, o que é que eu vou fazer? Lembrem lá como é que a gente fez para. Lembra quando eu clico no menu e o menu abre um formulário? É a mesma ideia. Quando eu clicar no botão, eu quero que seja criado um formulário, ok? Então eu quero que seja criado qual formulário? O formulário de busca, né? Funcionário empréstimo, que é o cara que a gente criou. Então, new igual tá lá, só que tem essa diferençazinha aqui. E a gente vai saber por que esse cara existe, ok? Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente tem que fazer. Esse carinha aqui, ó, essa declaração é um empréstimo que eu estou trabalhando em qualquer um dos meus botões. Ou seja, eu vou adicionar item ao empréstimo, vou adicionar cliente no empréstimo, vou adicionar qualquer coisa no empréstimo. Então, é esse objeto aqui que vai segurar essa informação. Ou seja, quando eu criar o formulário de empréstimo, eu vou estar guardando as informações todas aqui dentro. Ok? Então tá. Quando eu clico no botão, eu tenho que criar um novo formulário. Então, é simplesmente new no formulário? Não, eu tenho que passar esse parâmetro. E aí, por quê? Vocês vão ver, this, quem é this? É o formulário que eu estou, ou seja, é o form empréstimo que estiver ativo no momento. Então, vamos ver como é que, por que eu tive que colocar isso ali? Vamos lá. Clica aqui e vamos ver o código desse cara. Form funcionário empréstimo. Olha aqui, F7 para ver o código. Olha só. Aqui eu tenho que fazer o quê? Esse método aqui, ó, olha só. Esse método public, blá, 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 blá. Qual é o nome dele? Olha só, ele não tem retorno. O nome dele é o mesmo nome da classe. Não é isso? Então, um método que tem o mesmo nome da classe, ele é o quê? O método construtor. Ok? Então, olha só a analogia. Esse formulário tem métodos, né? Mas olha só, ele tem um atributo aqui. Esse atributo aqui é o quê? É um objeto do tipo forma empréstimo, que é quem? É o outro formulário que a gente está mexendo. Ou seja, nós estamos fazendo aqui uma composição. Ou seja, o pai tem o filho, né? Mas o filho tem que saber a qual pai ele pertence. E aí, como eu amarro isso? Através do método construtor. Ou seja, quando eu quiser criar um formulário filho, funcionário empréstimo, eu tenho que dizer a qual pai ele pertence, né? Se vocês verificarem, lá nas nossas modas, eu acho que a gente tem esse exemplo, ou seja, quando eu tenho itens e tenho
empréstimo, né? Então a gente pode ver que itens tem aqui, ó, pertence a um empréstimo. Então, quando eu quiser criar um item, eu preciso informar qual é o empréstimo. É a mesma coisa que a gente está fazendo assim, aqui. Quando eu quiser criar um formulário de busca de funcionário do empréstimo, ou seja, essa busca é só para o empréstimo, eu preciso dizer qual é o formulário do empréstimo que ele está relacionado. Entendeu? Por isso que ele vai ficar o quê? Eu vou conseguir guardar as informações que eu mexer nesse cara, o outro formulário pegar. Porque eu estou mandando a informação de lá para cá. Ó. Então, se eu mexer com esse elemento, eu consigo ter os dados lá no outro formulário, no formulário de empréstimo. Tranquilo? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu preciso desse objeto que eu criei agora, que vai receber o formulário que está vindo de lá, quando eu faço isso aqui. Ó. Diz. Quem é diz? Esse formulário todo. Então, eu estou mandando todo esse formulário com todas as informações dele como parâmetro para esse cara aqui. Então, esse objeto, esse formuláriozinho, vai conseguir o quê? Enxergar aquele outro. Ok? Então, isso aqui é só para criar. Então, esse método aqui já existe em todo o formulário. Né? Ele existe assim, só inicialize componente. E aí eu criei o quê? Passei o valor que está chegando para esse elemento aqui. Eu fiz um link desse com esse, né? Ou seja, quem é esse cara aqui? Diz principal. É o principal desse formulário. E quem é esse principal aqui? É o principal que está chegando. Ok? E aí, então, carregou, carregou. Carrega todos os funcionários, que é só para preencher o grid. Né? Aí eu tenho um método aqui no grid que carrega todo mundo. Né? Então eu faço o quê? Eu uso aquele busca todos do funcionário tal. Você já sabe fazer. Essa aqui é uma forma nova de fazer, mas você já sabe como carregar um grid buscando todos. Ok? Então é isso aqui que faz um formulário enxergar o outro. Ok? Então, e aí continua o quê? Quando eu seleciono, então onde é que acontece isso? Está aqui. Quando eu seleciono um desses caras aqui, né, que aparece aqui, o que é que acontece? Está aqui nesse método. A mesma coisa que a gente já fez em outros exemplos. A mesma coisa. Seleciono o ID do cara, tá vendo? Pego o ID que eu selecionei no grid, igual, e vou o quê? Buscar por ID o funcionário. Então, só que eu vou buscar o funcionário por ID? Vou. E vou colocar onde? Olha só, aí que está a jogada. Vocês lembram que eu mandei o formulário de lá para cá comparando? Aqui, ó. Tá vendo? Eu mandei o formulário de lá para cá comparando. E o que é que o formulário de lá tem? Tem esse cara bem aqui, ó. Empréstimo. Que é ele que eu estou mexendo. É nele que eu estou guardando todas as informações. Então, se eu mandei esse formulário todo para lá, então esse cara foi junto. Se esse cara foi junto, eu consigo mexer com ele lá no outro formulário. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Olha só, principal. Quem é principal? Olha aqui, selecionado. Então, principal é esse cara atributo que eu criei aqui. Mas esse atributo aqui recebeu um valor, porque ele era nulo. Recebeu um valor aqui, ó. Aonde? Recebendo o valor que está vindo do outro formulário. Aqui, ó. Na hora que eu mando criar e mando this eu mando esse formulário. Então eu estou mandando esse formulário. Então esse outro formulário está recebendo aquele formulário todo, colocando aqui como pai dele. E a partir dele eu consigo acessar o empréstimo. Olha quem é esse empréstimo aqui. Esse empréstimo é esse cara aqui. Entendeu? Então eu consigo então, através desse cara, que é um empréstimo, dizer quem é o funcionário dele. Tranquilo? Então, sabendo quem é o funcionário dele, maravilha. Eu vou buscar por ID o cara e colocar nesse funcionário. Ok? No final de tudo, eu tenho um carregar funcionário. Quem é esse carregar funcionário? É um método do principal. Então, tá lá também, ó, carregar funcionário. Deve estar bem aqui, os métodos. Carregar funcionário. Carregar aluno, carregar funcionário. O que é carregar funcionário? É pegar o nome do funcionário e colocar na tela. Tá vendo? O text box recebe esse funcionário. E aí o nome do cara lá aparece. Ok? Dessa forma aqui. Quando eu clico em empréstimo, o que é que acontece? Esse cara aqui, quando eu clico aqui, ele faz o quê? É esse botão aqui, ó. Botão buscar funcionário. Que faz o quê? Cria esse formulário. Esse formulário é quem? É esse cara aqui. Então, quando ele cria, ele faz essa carga.
Ou seja, ao criar, pega esse valor, passa para cá e carrega todos os funcionários. Quem é esse método aqui? É esse aqui, ó, carrega todos os funcionários. Por isso que esse pedaço já apareceu preenchido. Já apareceu preenchido por isso. Ok? Então, ao clicar num desse, o que é que acontece? Eu venho bem para cá. Ó. Eu faço o quê? Seleciono o ID, busco ele no banco e mando ele para outro formulário. Quer ver? Aí. Então, o que é que acontece aqui? F10, para descer a linha. Né? Então, aqui a gente vai capturar o ID. Olha aqui. ID 0. Quando essa linha executar, vamos descer a linha. Desceu a linha, o ID é o 2. É o cara que eu peguei lá. Tranquilo? E aí ele vai fazer o que então? Buscar esse elemento por ID. Né? Então, ao descer, ele vai lá, buscar por ID, ó, recebeu o ID, isso aqui eu estou aonde? Na DAO, ó. Faz aquela busca por ID, preenche o elemento todo, né? E aí ele vai voltar para cá e mandar carregar, né? Preenche tudo e vem para cá, carregar esse funcionário. Quem é esse cara? É esse método aqui, porque o objeto já está todo preenchido. Olha só, o que a gente fez aqui? A gente fez o quê? Pegou o que veio de lá e jogou nesse objeto aqui, ó. Esse objeto é do empréstimo do principal. Onde é que esse cara? Vem aqui no formulário, aqui em cima. Aqui, ó. Tanto que se a gente colocar o mouse nele, ó, o que é que ele já tem, ó? Tá preenchido com os dados da tela, que não é nada ainda, mas olha o funcionário. O funcionário já está todo preenchido. Então, o meu empréstimo, o funcionário já está pronto. Eu preciso só o quê? Mostrar para o usuário que ele já tem empréstimo. E eu faço o quê, então? Pego o objeto, ó, o meu empréstimo, já tem um funcionário, e o funcionário já tem um nome. Então, eu pego esse nome, ó, Pedro, e jogo nesse text box. E aí o nome aparece aqui. Ok? Isso vai se repetir com qualquer um desses outros aqui e com item. A ideia do item, a lógica, é uma lógicazinha diferente, porque eu estou adicionando no grid, não adicionando no text box. Mas é a mesma ideia. Eu vou sempre o quê? Fazer um formulário, adicionar no outro. Então aqui nós vamos ter um adicionar, ok? E aqui eu tenho só joga o objeto no objeto do formulário principal e aí depois eu mostro aqui. Então como é que ficaria no item? Então o item ficaria como? Ali, busca livros empréstimo. Então eu tenho que buscar os livros, né? Tá aqui. Vai funcionar a mesma ideia de carregar. Né, ó, chega o principal, tem o principal, mesma coisa. Só que aí acontece o quê? Quando eu seleciono lá, no grid, né? Porque aqui eu vou ter o quê? Como é que é o livro? Buscar livro. Vem um grid. Quando eu clico, ele adiciona o item. Se eu clicar de novo, ele adiciona outro. Diferente daqui, né? Que quando eu clico, ele só troca o valor. Vou tirar esses breakpoints aqui. Né? Aqui, Antônio. Pedro. Aqui eu só troco. Aqui não, ele está adicionando, né? Então a diferença vai estar nisso. Que tiro o funcionário aqui, vamos voltar no livro, tá aqui o livro. Essa parte é idêntica. Eu tenho acesso ao mesmo principal e do principal eu tenho acesso ao empréstimo. Vou fechar esse aqui, esse cara aqui, né? Que eu tenho acesso a esse empréstimo, que é esse cara que está sendo manipulado através de todos aqueles formulários. Ou seja, se eu clico aqui eu mexo com ele, aqui eu mexo com ele, aqui eu mexo com ele. Ok? Então aqui nós temos o quê? Ao clicar no gridzinho do livro, que é esse grid aqui, ó, quando eu clico nele, o que é que ele está fazendo? Ele está funcionando esse método aqui, que é do que? Forma e busca livro de empréstimo. Ele faz o quê? Pega o ID do cara, vai no banco, busca o livro pelo ID, preenche o ID, ok? Ao preencher o ID, o que é que ele faz? Olha, eu tenho que criar um item novo, porque um item novo é o quê? É um livro, beleza. Para criar um livro, um item, eu tenho que dar um new no empréstimo. Mas olha só, o que é que a gente disse lá? Que item, olha, vamos ver a classe. Vamos ver a classe de item. Item não existe sem empréstimo. Olha aqui, ó. Para criar um item, eu tenho que informar qual é o empréstimo. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu quero simplesmente criar um item. Mas para criar um item, eu preciso de empréstimo. Olha só, eu já tenho empréstimo. Né? Lembra que eu tenho empréstimo principal?
né? O formulário já chegou aqui para mim, trazendo esse empréstimo prontinho. Então, beleza. Então, quando eu criar um item, eu estou dizendo, eu estou criando um item para esse empréstimo. E aí ele deixa criar. Aí o que é que eu adiciono? Só os outros parâmetros. O livro, que eu acabei de achar ele aqui. E aí a data de devolução. Né? A data de devolução vocês podem ter o formulário que forma a data. Aqui eu botei só a data de agora, que não tem importância nesse momento. Então, ao criar esse item, o que é que eu faço? Olha só o empréstimo. Mesmo empréstimo. Você tem uma lista de itens, não tem? Tem. Então adicione esse novo. Então agora cada vez que eu clico, ele adiciona um novo, adiciona um novo, adiciona um novo. Ok? Depois de adicionar, ele faz o quê? Manda carregar esse grid aqui, ó. Esse aqui, porque esse aqui, quando eu clico, esse aqui carrega sozinho. Quando eu clico aqui, ele adiciona na lista e manda carregar esse cara aqui. Então ele adiciona na lista e manda carregar esse cara aqui. Esse cara aqui é o quê? É a exibição de todos os itens, ok? Esse close aqui é para o formuláriozinho novo fechar, tá? Então quando eu uso ele, eu clico, ele fecha. Então, voltando a esse método aqui que carrega o grid de baixo. O grid de baixo é isso. Quando eu voltar no empréstimo aqui, ó, ele vai ter o quê? Carrega grid. Que é isso aqui, grid dos livros, ó. Ok? Aí o grid do livro está de uma forma diferente aqui. Não precisava isso tudo, mas eu fiz desse jeito porque para ele aparecer só alguns atributos, tá? Isso aqui se vocês quiserem pesquisar, é como usar um data table. Eu estou criando um grid view na mão aqui. Eu estou fazendo diferente dos outros que a gente faz, igual a gente fez aqui para preencher quando a gente faz a busca dos itens, tudo isso. Deixa eu ver esse cara aqui. Então, para carregar os livros, eu estou só fazendo o quê? O data source receba todos os livros que eu busquei. Aí o grid aparece como? Aparece com todos os dados. Mas aqui eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quis fazer só o código do livro, título e devolver. É o dia, a data, né? Então eu preparei esse grid aqui. Entendeu? Eu preparei esse grid para exibir essa informação. E aí por isso que ele está diferente assim, trabalhando com data table, ok? Onde eu crio as colunas e digo qual o valor de cada loop que ele der, ok? Isso aqui é um algo mais que você já pode aproveitar e estudar, que é data table. Então eu formo o meu grid de acordo com as colunas que eu quiser, tranquilo? Porque se eu fizesse igual a gente fez, simplesmente joga no data source, ele ia pegar os dados do item. E item tem o quê? Ia aparecer desse jeito aqui, ó, item. Ia aparecer só ID, data, e aí esse aqui ia aparecer o namespace desse cara e o namespace desse cara. Vocês podem fazer e testar e vão verificar que vai dar esse problema. Então aproveitem e já pesquisem também por data table, ok? Valeu, pessoal. Espero que vocês consigam desenvolver isso aí. Até mais.